lógico. Eu acho que assim, é que o pessoal olha muito o resultado. O time jogou bem ontem. O time jogou uma boa partida, mas assim, o que compromete a atuação é o péssimo trabalho nas finalizações. Então isso faz parte do jogo também. Essa é a nota baixa. Se você pegar marcação forte, desarmes, quantidade de bolas recuperadas, defensivamente o time muito seguro, muito forte, sem conceder oportunidade para o seu adversário, tudo isso aconteceu ontem. Mas por outro lado, né, o time simplesmente o time não é capaz de aproveitar o volume do jogo e as chances criadas. Isso compromete a atuação, sem dúvida alguma. E o golaço do Arrasca, hein, Mauro? É uma pena essa parte física do Arrasca, né, cara? Porque você vê que ele é diferente, né, Mauro? É uma pena, só que é difícil ter uma continuidade ali, né? E é uma coisa também que eu acho que o jogador e o clube têm que resolver. Ele tem um problema crônico. O que ele tem, afinal? Por que ele não consegue estar em forma? Por que lances como o de ontem são muito mais incomuns do que deveriam ser? Né? O que acontece, afinal? Né? O que está faltando para que o Arrascaeta seja um jogador mais assíduo, para entregar esse futebol dele que todo mundo conhece e admira com uma frequência maior? O que está faltando? Se cuidar? Algum tipo de questão de treinamento? O que acontece, afinal? Isso tem que ser visto, né? Isso tem que ser dito, isso tem que ser... se tem um crônico problema, então já tem que saber disso. Como é que vai viver? Como é que vai lidar com isso? Porque está demais também. É muito tempo. Quer dizer, aí quando ele faz um gol, viu? Estão criticando ele. Ninguém critica o Arrascaeta pela qualidade do seu futebol, muito pelo contrário, ele é elogiado pela qualidade do futebol. O que se critica, se questiona é o fato de ele não entregar, não estar à disposição com o seu grande futebol na frequência que seria ideal. Ele não está disponível, geralmente não está disponível. Esse é o problema, esse é o ponto. E isso tem que ser resolvido. Tem um novo departamento médico, não tem? O que ele tem, afinal? Ninguém sabe. É crônico. Se é crônico, então o Flamengo você tem que saber que não pode contar com ele por muito tempo. Tem que ver como é que vai lidar com isso. É simples assim. Porque ele joga pra cacete, que ele tem capacidade de fazer coisas incríveis, não tem a menor dúvida. Ontem... Enfim, chegou o momento do retorno. O Flamengo encara o Central Córdoba hoje, às 9h30 da noite, no Maracanã, pela Libertadores, com os holofotes voltados para o atacante Pedro. O técnico Felipe Luiz utilizou o jogador normalmente nos treinos e ele deve ser relacionado após quase 7 meses longe dos gramados. O atacante, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais e inflamou a torcida. Vinha também fez atividade na academia e é outro que está mais perto do retorno. No time titular, a expectativa é que a base da equipe que entrou em campo contra o Vitória seja mantida. O rubro-negro está encarando uma maratona de jogos, com as disputas do Brasileiro e da Libertadores. Nas últimas 3 partidas, foram 2 vitórias e um empate. O mês de abril promete ser agitado e de grandes expectativas para a torcida. O atacante, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais e inflamou a torcida. Vinha também fez atividades na academia e é outro que está mais perto do retorno. No time titular, a expectativa é de que a base da equipe que entrou em campo contra o Vitória seja mantida. O rubro-negro está encarando uma maratona de jogos, com as disputas do Brasileiro e da Libertadores. Nas últimas 3 partidas foram 2 vitórias e um empate. O mês de abril promete ser agitado e de grandes expectativas para a torcida. Falamos aí que alegria, né, noticiar isso. A gente, quando o jogador se lesiona, a gente fica aqui com o coração apertado, né, ainda mais quando o prazo é muito longo. E quando ele volta, a gente enche de alegria. É o Vene Casagrande, mas é um debate muito grande em relação ao retorno do Pedro, né? Porque geralmente, para esse tipo de lesão, a estimativa são 9 meses. E muita gente falando, às vezes voltar muito antes não é tão legal. Eu queria que você falasse sobre esse prazo de retorno do Pedro, Vene Casagrande. Bom, Fernandinha, vamos lá. Eu sou jornalista, eu não sou médico. Então, quem sou eu para criticar o prazo de retorno do Pedro aos gramados? E mesmo que eu fosse médico, eu não estou no dia a dia do Flamengo.
Então eu não tenho acesso aos exames, aos detalhes, a tudo que está sendo feito com o Pedro. Obviamente, eu penso aqui como jornalista o seguinte: o Departamento Médico do Flamengo não seria irresponsável de pôr em risco a saúde do atleta, botando ele para voltar mais cedo, sendo que nem tem necessidade. É óbvio que tem necessidade, porque estamos falando de um jogador que faz muita falta ao Flamengo, mas não são jogos que fazem o Flamengo apressar o retorno do jogador. E aí eu vejo muita gente criticando e com certo receio, e parece até que está torcendo para o jogador se machucar para dizer: eu avisei, ele voltou muito cedo. Agora, não quer dizer que quando você volta dentro do prazo estabelecido, você não vai ter uma lesão. Vamos pegar um jogador dentro do próprio elenco do Flamengo. O Bruno Henrique, ele voltou dentro do prazo de 10 meses. Vocês vão se recordar. Ele acabou tendo um problema muscular físico, que dizem que é normal depois de uma lesão como essa, que o Pedro teve, que o próprio Bruno Henrique teve. Ou seja, o fato de ele estar voltando antes não quer dizer que ele vai ter um problema físico após essa recuperação. Sim. E o fato dele voltar no prazo ou até mesmo depois não quer dizer que ele não vai ter. O Neymar, por exemplo, ficou quase um ano. O que aconteceu quando ele retornou? Ele teve uma lesão muscular quando ele ainda estava no Al Hilal. Então, é óbvio que o Departamento Médico do Flamengo e o próprio jogador, eles não vão pôr o risco, o restante da temporada, a pressão do retorno desse atleta. Então, acho que se ele está voltando agora é porque, de fato, ele está pronto. E vale mencionar também, Fernandinho, ele não vai voltar sendo titular jogando 90 minutos. Vai ser um retorno gradual, ou seja, ele vai ter controle de minutagem. Arrisco a dizer que hoje ele pode nem entrar em campo, por exemplo. Tudo depende do contexto do jogo. Mas já é uma vitória para o jogador só ser relacionado. Só sentir o clima, de estar no ônibus, se concentrar, enfim, estar ali no Maracanã, sentar no banco de reservas. Eu arrisco a dizer, isso aqui é totalmente um palpite. Exemplo, contexto do jogo. Flamengo ganhando de 2-3-0. Minutos finais, ele coloca o Pedro. Para o Pedro ser aplaudido, sentir o gostinho novamente de estar em campo. Então será um retorno extremamente gradual. Ô, Vene, eu recebi informação aqui que eu não sabia, Lucas Pedrosa. O nosso Paquito aqui falou pra mim que ele teve uma lesão igual, né, no Fluminense. No outro joelho. Sim. E o tempo em que ele voltou foi o mesmo. Sabe quem voltou antes, só para o Pedrosa comentar? Dias. O Fred, nos tempos de Cruzeiro, também voltou. 6 meses e alguma coisa. E o Fred não teve nada na ocasião. É porque eu sempre falo isso aqui, né? Existe a individualidade biológica. Isso aí. Eu pego uma gripe, e aí a gente pega a mesma gripe. Eu fico com febre, o Vene fica com dor de garganta, o Pedrosa recupera em um dia, eu em 7 e ele fica deitado na cama. Cada um tem uma resposta para tudo. Para um treino, para um alimento, para um tratamento, para uma lesão, para uma doença. Cada um tem uma postura durante a recuperação. O Pedrosa vai ter uma, eu vou ter outra, você vai ter outra. O Neymar teve uma, o Pedro teve outra, o Fred teve outra. E ele é super profissional, né, Pedrosa? Tudo que você faz na sua vida externa, quando você está com uma lesão como essa, e eu já falei aqui diversas vezes, eu não sou atleta, mas eu tive a mesma lesão que o Pedro, interfere. Se você fica com a perna muito para cima por um tempo, vai inchar um pouquinho. Se você faz um esforço que não deveria fazer, vai inchar um pouquinho. O Pedro não me parece ser esse atleta. O Pedro é um cara que, para mim, ele deve ter feito lá a bota direitinho, a fisioterapia direitinho, a musculatura, não só porque isso não afeta só o joelho, ele afeta a musculatura da perna, ele afeta a musculatura do quadril, do glúteo. Existem várias etapas dentro de um tratamento para uma recuperação de ligamento cruzado anterior que são essenciais para que você volte 100%. Porque se você não cumprir essas etapas, você não volta 100%. Pode conversar com qualquer ortopedista. Se não cumprir direitinho as etapas, você vai sentir dor no joelho pro resto da vida. Como eu sinto. O Pedro, imagina, Vene. Exato, é sério. O Pedro, ele abriu mão. É sério mesmo. Imagina Lucas Pedrosa recuperando. Não dá. Pode beber. Não pode sair. O cara vai pra Cruzeiro. Imagina, Vene. Agora, o Pedro não. O Pedro, eu tenho certeza que ele seguiu passo a passo. Ele abriu mão das férias, porque ele ama o que ele faz na profissão dele. Ser jogador de futebol, gente, não é só fazer isso aqui não, chutar bola não. Ele requer muita coisa. Você abdica de muita coisa na sua vida para que você seja um atleta de alto nível. Então tem que respeitar muito esses caras e tem que respeitar também o Pedro. E parabéns, tomara que ele volte muito bem, porque é o grande craque aí do nosso futebol. Jorginho será apresentado pelo clube carioca como novo reforço e o dia em questão é antes do que alguns flamenguistas estavam esperando. O jogador vai ser apresentado antes do Super Mundial. Tudo isso porque o portal RTI Sport garantiu que o meio-campista será apresentado de maneira oficial pelo mais querido antes ainda do início da disputa do Super Mundial de Clubes, que tem início em junho.
Desta forma, o Flamengo estaria aguardando apenas o fim das competições europeias para contar com um jogador que chega com o status alto de um atleta para sobrar no futebol brasileiro. O Flamengo acelera os bastidores e já se movimenta para oficializar a contratação assim que o calendário europeu for encerrado, o que deve acontecer no final de maio. Com a janela de transferências do meio do ano se aproximando, a diretoria trabalha com cautela para evitar qualquer contratempo na chegada do reforço. O jogador em questão já teria dado o sim ao clube e aceitou o projeto esportivo apresentado, que inclui a disputa do Super Mundial, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e o tão aguardado Super Mundial. Aos 33 anos, ele vê no Flamengo a chance de encerrar sua carreira em alta, voltando ao futebol brasileiro após longa passagem pela Europa. O Flamengo espera apresentá-lo com grande festa no Maracanã, aproveitando o embalo da torcida e o clima pré-mundial. A ideia é que ele já comece a treinar com o grupo assim que se apresentar, mesmo que ainda não possa ser inscrito oficialmente nas competições. O preparador físico do clube já teria até traçado um cronograma específico de adaptação para garantir que ele chegue voando na estreia. Internamente, há quem diga que essa contratação pode ser a cereja do bolo para um elenco que já é considerado um dos mais fortes da América do Sul. A expectativa é que o anúncio ocorra até a primeira semana de junho, o que deixaria o jogador disponível para o período de treinos antes da estreia no torneio da FIFA. Agora eu quero saber de vocês contratariam Jorginho? Deixe sua opinião nos comentários. Então é isso, nação, não esqueça de deixar a curtida no vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima e saudações rubro-negras.